serviço na internet, merece sempre discussão, que é computação na nuvem. E quando a gente fala sobre computação na nuvem, nós temos que sempre imaginar o termo cloud computing, que às vezes na prova aparece a ideia de computação em nuvem, computação na nuvem, mas às vezes o termo em inglês cloud computing. E o que seria a ideia de computação em nuvem? É manter a ideia de utilização dos programas em servidores da internet. Tu imagina que, em vez de manter uma planilha de cálculos instalada no meu computador, como o Excel, eu uso um serviço de planilhas de cálculos que estão disponíveis em servidores da internet, sem precisar manter esse programa de planilha de cálculos instalados no meu computador. Isso é computação em nuvem. É a utilização de programas, arquivos e dados em servidores da internet, onde tu vai poder acessar essas informações, esses programas, esses arquivos, de qualquer local, de qualquer computador com conexão com a internet. Vamos ao conceito, então, de computação na nuvem ou cloud computing. Acompanha comigo. Os programas e recursos ficam disponíveis em servidores da internet. Portanto, a nuvem são os próprios servidores da internet. Quando eu penso, professor, quem é a nuvem? A nuvem são os servidores da internet, né? Essa é a nuvem. Com esse conceito, o usuário acessa os programas e recursos remotamente nesses servidores, utilizando qualquer computador conectado à internet. Exemplos, tem o Google Drive, tem o SkyDrive, tem o Dropbox, Local Web Cloud Server, todos esses são exemplos de computação em nuvem. E quando a gente fala desses exemplos, é claro, boa parte deles tem versões gratuitas, onde tu pode acessar programas, pode armazenar arquivos e informações nesses servidores da nuvem de forma gratuita, até um certo limite de espaço. Necessitando de mais espaço, aí é comum haver pagamento, quer dizer, eu vou pagar para obter mais recursos da nuvem ou para poder usar mais espaço de armazenamento. Mas isso vai variar de serviço para serviço, se é gratuito e até quanto é gratuito e se depois tem algum plano pago. Mas todos eles têm o mesmo conceito, usar serviços, recursos, programas e arquivos em servidores da internet, dos quais tu pode acessar de qualquer computador com conexão com a internet, sem a necessidade de armazenamento local. Embora tu possa manter armazenamento local, mas no conceito de nuvem, sem a necessidade de armazenamento local. E também, então, chegamos ao conceito de armazenamento de dados na nuvem, do qual sugere uma outra terminologia, Cloud Storage. Quando eu penso em Cloud Storage, aí eu estou pensando em armazenar, só na parte do armazenamento de dados na nuvem. É quando eu, por exemplo, vou armazenar os meus arquivos em servidores da internet, mas não vou necessariamente usar o programa lá no servidor da internet. Vou dar um exemplo. Eu tenho um programa editor de textos no meu computador instalado. Está aqui o programa de edição de texto instalado no meu computador. Perfeito. E eu uso o programa de edição de texto instalado no meu computador. Faço lá o meu arquivo do Word com a extensão docx. Só que em vez de salvar aqui no meu computador, eu vou salvar num serviço de nuvem na internet. Então tenta imaginar isso. Eu tenho o programa no meu computador, portanto o programa não estou usando na nuvem, estou usando no meu computador, mas o salvamento dos arquivos gerados por esse programa, eu estou armazenando em servidores da internet, eu estou armazenando na nuvem. Isso eu chamo de Cloud Storage, que é o armazenamento dos arquivos e dos dados na nuvem, mas não necessariamente o uso dos programas na nuvem. Então, em Cloud Storage, a ideia é somente do armazenamento dos arquivos e dos dados na nuvem, nos servidores da internet, mas do qual os programas tu pode usar instalados no teu computador. Vamos fazer a leitura, então, de Cloud Storage. Armazenamento em nuvem é feito em serviços que poderão ser acessados de diferentes lugares, a qualquer momento e utilizando diferentes dispositivos, não havendo necessidade de armazenamento local. O acesso aos dados e arquivos é realizado através da internet. Então, a vantagem de manter os dados, os arquivos armazenados em nuvem, é que se tu armazenou em servidores da internet, agora, de qualquer computador com conexão com a internet, em qualquer local, tu vai conseguir acessar esses teus arquivos. Porque se tu só salva arquivos no teu computador e não armazena na nuvem, tu vai precisar sempre do teu computador para acessar aquele arquivo. Agora, se tu armazena os teus arquivos na nuvem, tu vai poder acessar esse arquivo de qualquer computador com conexão com a internet.
E ainda tem uma certa diferença entre nuvem pública, nuvem privada e nuvem híbrida. A nuvem pública é aquela que tu utiliza um serviço de nuvem, mas que também é usado por diversas empresas. Então tu imagina o Google Drive, é um serviço de nuvem pública, porque o Google oferece serviço de armazenamento em nuvem para várias empresas e para várias pessoas. Quando eu tenho um sistema de nuvem privada, isso é para um único usuário ou uma única empresa. Quer dizer, aquela empresa deixou servidores ligados à internet para armazenamento dos seus arquivos, dos seus dados em nuvem. E naquele servidor só tem dados desta empresa ou deste usuário. Bem, daí é um serviço de nuvem privada porque é para um único usuário ou para uma única empresa. No serviço de nuvem pública, como o Google Drive, como o OneDrive da Microsoft, essas empresas, tanto a Microsoft como o Google, oferecem serviço de nuvem para diversos usuários. Então, o Google Drive é um serviço de nuvem pública, porque vários usuários ou várias empresas podem manter os seus dados lá no Google Drive. Ou também o OneDrive da Microsoft é um serviço de nuvem pública, porque as pessoas podem manter, e várias pessoas podem manter os seus dados no serviço OneDrive. Então, existem a nuvem pública e a nuvem privada. Existe também a nuvem híbrida. Na nuvem híbrida, parte dos recursos pertencem à nuvem pública, porque essa empresa armazena dados em nuvem pública e outra parte dos recursos ela armazena em nuvem privada. Então, quando ela precisa de mais espaço, ela aloca isso na nuvem pública, se ela não tem o suficiente na sua nuvem privada. Aí a gente chama de nuvem híbrida. Uma parte dos dados ficam na nuvem privada daquela empresa e só dela, e outra parte, que é um excesso, um adicional, ela aloca e aluga em serviços de nuvem